Olá a todos os inscritos no canal, sejam bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão um pouco diferente, um pouco fora da caixa em termos de avaliação de ações. Vocês sabem que em relação a dividendos a gente procura três dados, que é o método DDD, que seria o dobro da Selic dos últimos 4 anos, o dobro da Selic dos últimos 12 meses, e mesmo no pior ano da ação, ela tenha pago pelo menos o valor da Selic atual. Vocês observam aqui que, por exemplo, a ação da Smiles, ela passou nos três filtros, né? Então ela tem um dividendo de nos últimos 4 anos de 15%, nos últimos 12 meses de 24%, e também o pior ano dela foi maior do que a Selic atual. Qual que é o problema? Hoje nós cruzamos esse método que é voltado só para dividendos com o método de fundamentos. Então aqui ele vai informar se essa ação tem alguma relação com os fundamentos. E a gente observa que não, que no caso da Smiles ela não teve nenhuma pontuação com os fundamentos. Inclusive eu queria dizer para vocês que ao final desse vídeo eu vou falar de uma surpresa que a gente vai disponibilizar para vocês, que muita gente acabou pedindo para a gente nos últimos vídeos, tá? Bom, seguindo aqui, nós temos aqui essas duas, a Coelce, que não passou nos dividendos, não atingiu aqui. E aí a gente tem a próxima, que atingiu os três indicadores de dividendos, ou seja, os últimos 4 anos, 12 meses e o pior ano. E ela teve 3 pontos, eu vou limpar aqui, e ela teve 3 pontos no método de fundamentos. Né? Então é sobre essa ação, que é a Paranapanema, Rio Paranapanema, que também é chamada de CTG, que a gente vai falar hoje. Por isso que a gente falou que ela foge um pouquinho do radar do que as pessoas normalmente estão olhando por aí, tá ok? Então vamos lá. A Rio Paranapanema, o ticker dela é GEPA4 e o nome dela é CTG Brasil. Bom, falando um pouquinho aqui da estrutura organizacional dela, de uma forma simplificada, nós temos aqui a China Tree Yards Corporation, que é a origem do nome CTG, que está na China. Depois nós temos essas empresas instaladas em Luxemburgo, também ligadas à CTG, que participam dessa empresa aqui no Brasil, que é a CTG Brasil, e a CTG Brasil, por sua vez, participa das ações da Rio Paranapanema, juntamente com essa outra empresa aqui de Luxemburgo, que é a Hukai Clean. Tá ok, pessoal? Então, aqui a gente observa uma coisa que para quem gosta de dividendos é interessante, né? Sempre que nós temos uma controladora internacional, a gente vai ter sempre uma empresa que é voltada para dividendos, uma vez que elas sempre buscam distribuir os dividendos para suas matrizes, né? Então, obviamente, aqui a gente vai ter esse caso de dividendos, não é à toa que ela passou nos 3 filtros de dividendos lá. Aqui falando um pouquinho dos números dela, então as usinas que ela possui atualmente no Brasil, você vê que são operações bem antigas, desde desde 62. E aqui o prazo de concessão delas, sendo que a mais próxima é em 2029. Então a gente tem um prazo aqui interessante ainda de segurança, de concessão. E um aspecto importante que a gente vai falar depois na parte de resultados, que são esses asteriscos aqui, não considere esse acordo que está sendo feito com o ANEEL, com relação ao acordo societário que eles fizeram. Ou seja, a tendência é que essa concessão ela perdure por mais tempo, tá? O que dá mais segurança para a empresa. Né? Bom, falando um pouquinho dos índices de disponibilidade da companhia, a gente observa que todas as unidades, sem exceção, elas atingiram a disponibilidade maior do que o estabelecido pelo limite regulatório, então elas estão dentro do limite regulatório. Inclusive ela teve uma melhora na performance de 2019 para 2020, onde ela saiu de 97,51 para 97,76. Aqui embaixo nós temos também um gráfico aqui da produção que ela tem por mês em 2020 e qual é o índice de disponibilidade dela, ou seja, ela está dentro do limite regulatório em termos de disponibilidade de fornecimento de energia elétrica, tá ok?
Bom, falando um pouquinho da parte de produção de energia, né, o que, que nós observamos? Em 2020, aqui já vem um aspecto negativo, né? Em 2020 nós tivemos uma queda da geração de energia. Só tirar aqui. Então a gente observa que ela saiu de 2019 de 7.740 gigawatts para 6.540. Então uma perda de 15,5%, sendo que a pior perda foi aqui em Capivara, né, que foi em 20,1%. Somente Jumirim que teve uma variação positiva, ela melhorou de 279 para 286. Todas as demais, infelizmente, pioraram a sua geração de energia. Lembrando, né, que a principal delas, né, em termos de geração de energia, é a Capivara. Justamente aqui caiu mais, aqui, na parte de geração de energia, saindo de 2.300 para 1.909 gigawatts. Né? Então aqui é um ponto, infelizmente, negativo. Bom, falando aqui dos indicadores de valuation dessa empresa, então nós pegamos as companhias que se assemelham a ela, então nós temos Celesc, Eletrobras, Semar, CPFL. Considerando todos os indicadores de valuation, né, aqui o site Status Invest já nos diz que a CTG, no ranking geral, né, ela está em primeiro lugar. Então ela atingiu, conforme todos os indicadores de valuation, ela está em primeiro lugar, à frente de Celesc em segundo e Eletrobras em terceiro. Bom, deixando de lado esses indicadores e indo ao encontro do porquê que ela apareceu na nossa planilha como uma opção de investimentos, a gente vai dar uma olhadinha aqui nesses indicadores aqui, EV, EBIT e ROIC. Bom, vocês sabem, né, que esses dois indicadores, EV, EBIT e ROIC, está alinhado com o livro, né, do Joel Greenblatt, que fala da fórmula mágica, né, para bater o mercado, onde ele analisa esses dois indicadores. Né? O EV/EBIT é o tempo, né, que essa empresa, com base no EBIT dela, demoraria para comprar os seus ativos. Então a gente vê aqui um tempo bem reduzido, né, bem menor que os demais concorrentes. Aqui a gente tem a Celesc com 4,8, CPFL 8,9, Eletrobras 10, então ela está em 2,6. E no ROIC também ela está em primeiro lugar, ou seja, o retorno que ela dá em relação aos investimentos está muito acima dos seus concorrentes diretos. Né? Aqui ela está em primeiro lugar. Então, 36% contra 12% contra 16% aqui da Semar. Então, com base na fórmula mágica do Joel Greenblatt, ela já está em primeiro lugar em relação aos seus concorrentes, tá ok? Aqui nós colocamos uma pimentinha, nós seguimos a fórmula mágica, só que nós colocamos um indicador a mais, que é a taxa média de crescimento anual dos últimos 5 anos. Ela continua em primeiro lugar aqui, considerando a inclusão desse indicador, ela segue em primeiro lugar. Com relação à taxa de crescimento dos lucros, ela fica em terceiro lugar. Então ela perde aqui tanto para a Celesc, que ficou com 31%, quanto para a CPFL, 33%. Vocês sabem que a taxa de lucros alta e resiliente, ela indica numa elevação do preço da ação. A tendência é que sempre que uma ação ela tem taxas recorrentes de aumento do lucro, ela tende a aumentar o seu valor. Então aqui ela ficou em terceiro, mas com os indicadores de ROIC que ela tem, mais EV e EBIT, ela segue em primeiro lugar. E vamos comparar, né, que está perto também dos caras que ficaram acima dela. Né? Então, aqui ela segue em primeiro lugar também. Aqui, pessoal, um outro indicador voltado para dividendo, vocês viram que no nosso filtro de dividendos ela passou, né? E aqui também, com base na comparação dos concorrentes, ela fica em segundo lugar em termos de dividendos, tá? Então ela está aqui em segundo, ela está perdendo para a CPFL em relação à taxa de crescimento de lucros, conforme a gente falou no slide anterior. Então a CPFL tem 33, ela tem 30, só que ela tem mais dividendo, né? Enquanto a CPFL paga 11,64, ela paga 12,54%. Mas, com base aqui no Status Invest, ela ficou em segundo lugar, ok? Bom, vamos falar agora dos dividendos, né?
o que a gente observa? O dividendo médio dela dos últimos 5 anos está na casa de 8,05% ao ano. Esses 8,05% ele está comparando com o preço da ação atual, tá ok? Então, se a gente for pegar o preço da ação atual, o que ela pagou de 2017 até 2020, ela atinge 8,05%. E mesmo no pior ano dela, que foi 2020, a gente vai depois inclusive entender por quê, ela pagou R$ 1,88 por ação, que dá 4,9 em relação à cotação atual, também acima da Selic atual, tá ok? Aqui a gente vê que em 2021, inclusive, ela pagou acima já de 2020, né? Continuando, aqui os indicadores gerais de valuation, então ela tem um PL, ou seja, o tempo que o valor investido leva para dar de retorno ao acionista é de 5 anos. Se você for pensar que ações como Magazine Luiza, né, que é uma ação que está muito em voga, muito na moda, demora mais de 300 anos. Então aqui você tem um PL bem baixo, ou seja, com base nos números anteriores, em 5 anos ela já retorna para o investidor o que ele investiu, sem considerar o dividendos. Aqui um PVP, ou seja, quanto que o preço dela está em relação ao valor patrimonial de 1,9, então quase 2 vezes o valor patrimonial. E aqui um indicador interessante que é a dívida líquida negativa, né? A dívida líquida dela em relação ao EBITDA, ela está negativa, ou seja, ela tem um bom indicador aqui de liquidez, né? Continuando, aqui, né, pessoal, nós temos a DRE dos últimos 4 anos, dos últimos 5 anos, na verdade. Então, o que nós observamos, né? Ela tem resultados positivos, superavitários, né? E em 2020, o que nós observamos? A receita, inclusive, ela aumentou um pouco, só que os custos, tá muito estranho, né? Esse custo caiu muito fortemente, né? Tá totalmente fora de qualquer realidade. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é de que, primeiro, mesmo se nós excetuarmos o ano de 2020, estamos falando de uma companhia que gera lucros todos os anos, né? Positivos, tá ok? Agora, o que aconteceu em 2020? Né? Se nós analisarmos aqui a demonstração financeira da companhia, nós observamos que o segredo está aqui, olha, na parte de custos e despesas. Opa! Na parte de custos e despesas. Enquanto ela teve em 2019 918 milhões de custos e despesas, em 2020 ela teve apenas 58 milhões. Isso aqui se refere, ela é uma empresa auditada pela Price, a essa observação aqui, né, dessa recuperação de custos de 849 milhões relativos a uma negociação que ela está fazendo com a ANEEL, relativos aí à parte de perdas com aquela discussão da garantia física de ações. Então, no ano de 2020, ela reconheceu como recuperação de custo 849 milhões, o que gerou aquela distorção nos demonstrativos dela, tá ok? Aqui, pessoal, nós temos o indicador dela de dívida, né, que eu acho muito interessante, como eu falei, a dívida líquida dela está negativa, em menos 35 milhões, por quê? Ela tem de dívida bruta 1 milhão e de disponibilidade, ou seja, ela tem em caixa 1 milhão e 100. Então, só o que ela tem em caixa paga a dívida dela. Por isso que ela tem uma dívida líquida positiva. Negativo, que é um bom sinal, né, em termos de liquidez. Aqui falando um pouquinho da taxa dela de payout, né, então é interessante porque o que nós observamos, né? Em 2016 ela pagou exatamente o que gerou de lucro. Aí nos anos de 2017 até 2019 ela distribuiu muito acima do que o lucro, né? Então vocês observam aqui que tanto em 17 quanto em 19 quanto em 20 a distribuição de lucros, ou seja, os proventos, foi maior do que o lucro líquido, que convenhamos, não é muito saudável, né? E aqui em 2020 eles, de certa forma, consertaram, né, essa distorção, distribuindo menos do que o lucro gerado. Inclusive, a gente viu lá que 2020 foi o pior ano dela em termos de distribuição de lucros, né, de dividendos. Aqui ainda falando do relatório que a Moody's fez
com relação aos riscos da empresa, né? Ela fala aqui, pessoal, olha, você vê que interessante, né? Ela chama atenção em relação aos desafios do crédito, né? A questão dos pagamentos de dividendos elevados, tá? Isso aqui foi retirado de um relatório que a Moody's fez do rating da empresa, né? Da CTG. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, dos pontos negativos, né? O que a gente observa? Com base no site Status Invest, ela não tem tag along. A gente sabe que tag along são medidas de proteção para os minoritários, né? E que no caso dela é uma ação PN, preferencial. Então, com base nesse indicador aqui, ela não tem tag along. Embora, estranhamente, ela participe do índice de tag along, né, o ITAG da Bovespa, com uma participação de 0,05, uma participação bem pequena, mas ela participa aqui. Então, aqui é um ponto de atenção com relação às proteções ao minoritário, né? Um outro ponto negativo que eu considero é com relação à sua liquidez, né? Então, a gente observa aqui que ela tem pouca liquidez, apenas em abril, né, um volume de apenas 921 mil reais, sendo 138 negociações com lotes padrões, né, o que é bastante pequeno. Ainda com relação aos pontos negativos, né, ela tem de free float, né, apenas 3,81%. O que é o free float? São as ações que estão em circulação, que não estão no poder da companhia. Então, olhem só, das ações ON, apenas 0,94 estão disponíveis para negociação e das PNs, apenas 5,24 estão disponíveis, né? Isso justifica aquela baixa liquidez do ativo, tá ok? Agora o ponto que mais me chama a atenção, um ponto negativo, já trazendo para os resultados aqui de 2021, foi essa informação aqui. Nós observamos que a receita caiu muito forte, né? Ela caiu no primeiro trimestre de 21 em relação a 20, ela saiu de 449 para 308. E aqui, pessoal, na parte de o que é normal, né? Na parte de custos, ela não conseguiu reduzir na mesma proporção. Então ela teve aqui um custo de 181 em 2020 para 178. Caiu o custo, porém a representatividade pela queda da receita ficou maior. E aqui já indo direto ao ponto, né, que é importante chamar a atenção, é com relação ao resultado dela, né? Ela saiu de um resultado no primeiro trimestre de 2020 de 211 para apenas 6. E aqui nós temos o possível motivo, que é o aumento das despesas financeiras, que saiu de 53 para 120, tá ok? Então, nós temos então uma queda significativa dos resultados do primeiro trimestre de 2021 com relação ao primeiro trimestre de 2020, tá? Nós procuramos aí no site de relação com investidores da companhia e infelizmente não há nenhuma explicação dos motivos dessa perda aqui, tanto de receita quanto de aumento das despesas financeiras. As despesas financeiras, a gente acredita que esteja alinhada com essas emissões de debêntures que foram realizadas agora no começo do ano, né? Tanto que a agência Moody's fez uma classificação de risco aqui como AA, né? E também ela considerou como uma perspectiva do rating da empresa como estável, tá? Tanto em escala nacional, AA, e em escala global, BA1, beleza? Pessoal, por hoje é isso que nós preparamos aqui de análise da GEPA 4. Como vocês observaram, foi uma análise bem extensa, né? Levou em consideração diversos indicadores. Particularmente, esse resultado do primeiro trimestre de 2021 deixa a gente preocupado em relação a investir na companhia, mas os indicadores dela passados mostram que ela tem excelentes resultados, apesar da baixa movimentação, né? A surpresa que nós preparamos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é de que a planilha que nós usamos para fazer essas avaliações vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo. E eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês investiriam nessa companhia, se vocês sentiriam firmeza em investir nela, e se vocês veem problema na liquidez dela. Particularmente como eu sou muito voltado para dividendos e longo prazo, a liquidez no primeiro momento não é um empecilho
para mim investir nela, tá ok? Por hoje é isso. Se você acha que esse conteúdo é relevante para você, eu peço que você se inscreva no canal. Isso vai fazer com que você seja avisado de futuros vídeos que a gente vier a postar por aqui. Um abraço, até mais.